Sejam muito bem-vindos ao primeiríssimo episódio do JFcast, o seu podcast de teologia cristã. Aqui é o Jean Francesco e para inaugurar as nossas conversas, eu decidi fazer algo bem pessoal e abrir a minha vida para vocês. Quem sou eu? O que eu faço? Qual que é a minha história? E o mais importante de tudo isso, como Deus tem trabalhado na minha vida. Então não vai embora, está no ar o JFcast, o seu podcast de teologia cristã. Então vamos lá, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre a minha história. Eu nasci numa família que muitos brasileiros poderiam chamar de família normal, o que não esconde o fato de ser uma realidade um pouco triste, né? Minha mãe me teve aos 30 anos de idade, meu pai biológico até hoje não sei quem é, só sei o nome, né? Joaquim, aliás. Joaquim, você tá me ouvindo aí, cara? Se você souber quem sou eu, por favor, me dá um sinal que até hoje eu quero conhecer você, mas não sei onde você está. Sem ressentimentos, já te perdoei, mesmo você tendo me abandonado. Esse é o problema, né? Porque no Brasil, 22 milhões de mães solteiras criam seus filhos sem essa referência paterna. São famílias constituídas, né? Como eu fui, mãe e filhos. Pois muitos homens simplesmente abandonam suas parceiras após a notícia da gravidez. Eu só fui mais um número nessas estatísticas. Porém, minha mãe decidiu me criar e ela me criou muito bem, com muito zelo, muita disciplina, muita dedicação. Sozinha, sim. Trabalhava em 2 empregos, às vezes 3, para dar conta das necessidades do lar. E por causa disso eu passei boa parte da minha infância sozinho, trancado dentro de casa, não tinha irmãos, sem muitos amigos e sem um pai. Eu apenas ia para a escola, voltava para casa, aquela rotina se repetia semanalmente. Eu acho que devido à grande intensidade do trabalho, minha mãe era muito estressada, por isso a gente brigava demais. Eu não era um dos filhos mais legais de se ter também não, era muito complicado. Isso me fez apanhar bastante na minha infância. As coisas mudaram quando a minha mãe se casou. Aos 9 anos de idade eu conheci o meu novo pai, e esse realmente era um pai de verdade. Pois não apenas ele ajudou a me criar, ele me amava e passava pelo menos os fins de semana ao meu lado. Ah, quantos domingos à tarde no parque a gente brincava, carrinho de bate-bate, comendo doce, pipoca, empinando pipa. Agora, pelo menos, naquela época eu tinha alguém para me defender das cacetadas da minha mãe, embora pensando bem eu não tiro as razões dela para isso. Por outro lado, meu pai também era um homem meio complicado, né? Infelizmente, mais uma vez, era uma família brasileira normal, porque meu pai tinha problemas seríssimos com o alcoolismo. Ele era, sem dúvidas, um homem muito trabalhador, acordava às 5 da manhã, chegava em casa às 11 da noite, mas eu lembro que na maioria das vezes ele chegava embriagado, como minha mãe dizia, trocando as pernas. Quantas vezes eu vi meu pai caindo depois de ter bebido bastante. Assim, o mau relacionamento com a minha mãe, as brigas, esse vício do meu pai e o meu próprio gênio muito complicado fizeram com que eu me tornasse um menino muito rebelde. E a desobediência, os palavrões, violência na escola, com os amigos dentro de casa me tornavam um rapaz muito perigoso. Além do fato de eu já estar um pouco alto e com 12 anos de idade eu estava com 1,85 m. Durante essa rebelião e loucura da adolescência, eu encontrei alguns escapes que me ajudaram a entender a mim mesmo, e descarregar essa ira que eu tinha. Primeira coisa foi a guitarra, Segunda foi o heavy metal, a terceira foi o basquete. Muito show, muita banda, muitos amigos, muito barulho, muito rock and roll, muitas competições, muito suor derramado. Olha, eram bons escapes, faziam eu me esquecer da vida, faziam me esquecer dos vícios do meu pai, faziam me esquecer das porradas que eu tomava da minha mãe. E graças a Deus eu nunca me senti atraído pelas drogas. Cheguei a fumar alguma coisinha, mas nunca me viciei. Nunca gostei de beber, nunca fiquei chapado, diferente da maioria das pessoas com quem eu andava. A única coisa que eu experimentei por algum tempo foi o cigarro, mas bem pouquinho, escondido da minha mãe, nada que me fizesse tão feliz, sempre odiei cigarro. Mas foi nessa época, por incrível que pode parecer, que eu fiz a minha primeira comunhão. Obviamente é contragosto, A gente estava na igreja católica, até aquele momento os assuntos religiosos nunca haviam me pressionado ou emocionado, mas mesmo assim, como um bom filho, minha família era católica, eu decidi obedecer minha mãe, participar da Eucaristia, fiz a catequese, mas nunca fiz mais de uma vez, eu só tomei a primeira comunhão a primeira vez, depois abandonei a igreja.
O término na minha relação religiosa se deu no dia anterior à primeira comunhão, que foi durante a confissão com o padre. O padre me perguntou quais eram os meus pecados e olha, eu honestamente listei um por um. E ao final daquela confissão bem longa, de um jeito não muito simpático, o padre olhou para mim e disse o seguinte: olha, 13 Ave Marias e 17 Pai Nossos. Essa era a pena que eu tinha que pagar por aqueles meus pecados. Então eu ajoelhei ali diante do altar e quando eu estava na 10ª Ave Maria eu fingi que tinha terminado e demonstrei um sorriso no rosto. Depois daquele dia, cara, eu já havia me declarado oficialmente ateu porque eu raciocinei que aquele tipo de experiência religiosa mecânica não fazia nenhum sentido para mim. As coisas pioraram bastante quando minha mãe virou crente. Cara, você consegue imaginar isso? Era como se o meu maior pesadelo tivesse se tornado realidade. Imagina o rádio ligado no último volume todos os dias, tocando músicas evangélicas, com pastores gritando mais alto do que os cantores de metal que eu curtia. Línguas estranhas, pedição de dinheiro, o tempo todo. Eu pirei, cara. E as brigas entre minha mãe e eu aumentaram consideravelmente. Minha mãe tentou levar meu pai para a igreja, tentou levar eu, mas com certeza sem sucesso. Com muita loucura na cabeça e uma profunda infelicidade no coração, eu passei a confrontar minha mãe um pouco mais diretamente. Algumas vezes usei até de violência para com ela, do que eu me arrependo amargamente. Então, devido a essa repetição, esses embates, eu ficava chorando, trancafiado no meu quarto. E foi aí que eu comecei a pensar no suicídio como uma escolha, um escape, um descanso para minha alma. Eu sonhava com a minha morte quase que diariamente. Mas eu nunca tinha coragem, sabe, de acabar com a minha vida. Então, para piorar as coisas, meu pai saiu de casa com a suspeita de ter cometido um crime hediondo. Isso piorou muitas coisas, e eu realmente não posso dizer que eu entendia muita coisa. Eu fiquei sem entender o que estava acontecendo, e eu fui vivendo a vida normalmente. A saudade começou a apertar e o mais triste foi perceber que os dias vão passando, meu aniversário estava chegando e eu não recebia ligação do meu pai, nenhum feliz aniversário. Foi aí que a gente ficou sabendo de algo trágico. Meu pai, meu padrasto, havia morrido. Diante de um tribunal foi considerado culpado e morreu de infarto após o juiz bater o martelo. Imagina como aquele menino que tinha acabado de completar 14 anos ficou. Eu não sabia fazer outra coisa senão chorar. No entanto, em meio a esse caos, eu comecei a perceber que Deus era real. Eu lembro de ter chegado de um show durante a madrugada, deitado na cama, mas sem conseguir dormir, eu levantei, assaltei a geladeira, comi um danoninho que tinha lá, e enquanto admirava as estrelas pela janela. Voltei pro quarto, ouvi um barulho muito estranho, acho que era um tal de si. Aí eu falei, meu Deus do céu, tem rato aqui em casa, tem algum bicho aqui. Voltei pra cozinha, peguei a vassoura e fui atrás daquele bicho. Pra minha surpresa, o barulho vinha do quarto da minha mãe, então eu abri a porta bem devagar, esperando pegar o rato, aquele bicho que tava lá. Mas o que eu vi foi uma mulher, de joelhos, chorando, balbuciando a seguinte frase: Jesus, Jesus, salva o meu filho. Eu voltei imediatamente para a cama, coloquei a cabeça no travesseiro e pela primeira vez eu falei com Deus. Eu disse o seguinte: olha, se é verdade que você existe, amanhã no mesmo horário eu irei ver se minha mãe continua orando pela minha salvação. E dias depois, óbvio, sem me recordar daquela breve oração que eu tinha feito, a insônia voltou. Eu levantei mais uma vez, fui até a geladeira, saquei mais um danoninho e ao retornar, mesmo aquele barulho estranho ressoava mais uma vez. Essa você já sabe, né? Era novamente minha mãe, ajoelhada, na madrugada, pedindo a Jesus repetidamente para que salvasse a minha vida. E eu, obviamente, não estava entendendo o que estava acontecendo. Eu dormi com esse barulho na mente. Chorei amargamente. De um lado eu estava quebrantado pelo amor da minha mãe, do outro eu estava questionando se realmente Deus existia e se essa história fazia algum sentido.
Bom, passou uma semana, eu ainda estava angustiado e triste pela morte do meu pai. Eu recebi um convite de um amigo que, naquela altura, tinha se tornado um dos meus melhores amigos e fonte de ânimo para a minha vida. Esse cara me disse o seguinte: cara, domingo de manhã tem um culto na minha igreja, você não quer ir comigo? Eu pensei, não sabia o que responder. E ele continuou: olha, tem um cara lá que inclusive toca guitarra como você, fica tranquilo, meu avô vai passar na sua casa, vai levar a gente lá. Aí eu não pensei duas vezes, cara, é meu amigo, aceitei o convite. Então, aos 14 anos de idade, pela primeira vez eu pisei numa igreja evangélica. Acredite se quiser, a Igreja Presbiteriana da Penha, na cidade de São Paulo. Sentei ali no fundo, prestei atenção em tudo, nas músicas, na pregação, na aula da escola bíblica. Foi uma experiência bem diferente, né, se comparada aos shows do Deep Purple, do Iron Maiden, do Korn, do System of a Down, que eram as bandas que eu gostava. Mas sem dúvida aquilo alimentou a minha alma de alguma forma. Eu continuei indo nos cultos, ouvindo os louvores, prestando atenção nas pregações, mas eu confesso que, olha, eu não entendia absolutamente nada. Até que, certo dia, o meu coração foi pego pela jugular. Eu não lembro muito bem quem ou quando, né, a data, mas uma voz passou a ecoar na minha mente incansavelmente. Vem até mim, entregue-se a mim. Mas eu não estava muito preparado não, estava muito confuso e não conseguia tomar nenhuma decisão. As coisas mudaram num domingo após um dos cultos. Eu cheguei até a nossa casa, fui esquentar algo para comer, estava morrendo de fome. E durante aquele período de esquentar as panelas, ligar o micro-ondas e fritar um ovo, duas vozes falavam comigo bem claramente. A primeira dizia: Jean, meu amigo, você é um rapaz jovem, é livre, tem a vida inteira pela frente, que tal curtir a sua vida, as mulheres, a música, o rock and roll e deixar Deus de lado por um instante? Depois, aos 40 anos, quem sabe você volta à igreja e aí tem tempo para viver uma vida certinha, como um bom crente. A segunda voz, por outro lado, falava mais forte: filho, eu te fiz para mim mesmo. Você nunca encontrará paz em lugar nenhum a não ser comigo. Deixa tudo para trás. Vamos começar uma nova vida aqui agora. Eu irei te mostrar o que é viver de verdade. Olha, eu não sei se foram exatamente essas palavras, mas com certeza elas traduzem a ideia. Entregue-se a mim e eu te ensino como viver. Pessoal, a confusão tomou conta de mim por algumas horas, até que eu deitei no sofá. Peguei num sono profundo. Eu comecei a sonhar, passei a perceber que aquelas duas vozes que falavam comigo representavam as vozes da minha consciência. De repente, eu acordei com o coração queimando por dentro, eu me ajoelhei no pé do sofá e entreguei minha vida para Jesus, cara. Eu me tornei cristão. E essa foi a segunda oração da minha vida. Senhor Jesus, a Ti eu entrego a minha vida, cancela o meu passado, refaz a minha vida e me leva para onde o Senhor quiser. Aquilo foi só o início da minha entrada na fé cristã. Tempos depois, eu comecei a tocar guitarra na igreja, fui batizado, estive muito envolvido com o trabalho de jovens. Aos 17 anos, por exemplo, eu senti o chamado de Deus para ser pastor. Olha, essa aí também é uma longa história, quem sabe eu conte aqui. Eu estudei, fui ordenado e hoje, enquanto eu conto essa história para vocês, eu sou um dos pastores da mesma igreja que me apresentou o Salvador. Hoje, né, um pouco mais velho, com a fé um pouco mais madura, eu posso dizer para vocês que eu não me arrependo nem por um segundo de andar com Deus e viver para a sua glória. Eu confesso que às vezes eu sinto um pouco de saudade daquela ingenuidade, daquela inocência, daquele menino que tinha acabado de encontrar Jesus, tinha uma fé bem sincera, pura, mas a gente não consegue voltar mais atrás, né? O ideal é a gente renovar a fé cada dia, mas eu sinto muita saudade. Tem até uma frase de um teólogo que eu gosto bastante, que é o Matthew Henry. Ele estava no seu leito de morte e disse talvez essas últimas palavras, abre aspas: uma vida investida em comunhão com Deus é a vida mais prazerosa do mundo inteiro, fecha aspas. Então essa é a minha história.
Esse é o caminho que hoje eu ando. Eu sou cristão, sou discípulo de Jesus. Hoje estou numa situação um pouco diferente, né? Eu sou pastor da mesma igreja que me pregou o evangelho pela primeira vez. Eu estou aqui nos Estados Unidos, na cidade de Grand Rapids, estou dando teologia, estou fazendo um doutorado e Deus me deu o privilégio de casar com a Gesie. Sou casado há mais de 5 anos e nós temos um bebezinho, que é o bebê mais fofo, mais gostoso do mundo, que é o Valentim. Hoje a gente está numa fase um pouco diferente da nossa vida, né? A gente está longe dos amigos, longe da família, longe da igreja. É um período meio de deserto, de exílio, mas a gente entende que tem um propósito muito grande por trás de tudo isso. Então essa é a minha história, eu gostei muito de compartilhá-la com vocês, porque eu acredito que, de alguma forma, essa história pode ajudar você a ver Deus agindo na sua própria história. Então é isso, pessoal, esse é o JFcast, esse é o primeiro episódio, espero que vocês tenham gostado. Se você quiser me encontrar nas redes sociais, você pode procurar no meu Instagram, o Jean Francesco, vou deixar aqui na descrição desse áudio, desse episódio, e você pode conversar comigo, pedir ajuda, compartilhar alguma coisa que acha que seja importante dizer para mim, e tô aí para te ajudar no que for preciso. Se você quiser sugerir algum tema, manda para mim que eu vou ter o maior prazer de recolher alguma coisa que eu escrevi, algum material e soltar aqui no nosso podcast, tá bom? Que Jesus abençoe vocês profundamente e tenham um ótimo dia. Até mais. Tchau!